Especialista em recursos humanos, o Grupo Constant reforçou ao longo de mais de 30 anos a sua presença na Península Ibérica, investindo em áreas como trabalho temporário, outsourcing, facilities e recrutamento especializado. Recentemente entraram em Portugal com a GES Group, o ramo da empresa para o outsourcing logístico, e hoje vamos falar com Andrea Nunes, a Country General Manager do Grupo Constant, precisamente sobre, esta movimentação estratégica e, de alguma forma, a situação que se vive na área da logística em termos de recursos humanos. Olá, Andrea. Olá. Obrigada por estar aqui hoje e para, desvendarmos um bocadinho esta movimentação estratégica do Grupo Constant em Portugal. Com a entrada da GES Group, o que é que muda face ao que já existia com o Grupo Constant? É um rebranding? Estão ambas as empresas presentes? Como é que vai funcionar? Olá, antes de mais, obrigada por este convite. O Grupo Constant está em Portugal desde 2016. Fomos desenvolvendo os nossos negócios em 4 áreas, exatamente como disse. A área de trabalho temporário, o outsourcing, a área de facilities e o recrutamento especializado. E, na realidade, a área de outsourcing, em que nos focávamos mais no desenvolvimento de um negócio muito maduro em Espanha, e que era a logística, e que era o outsourcing logístico. Um setor que em Portugal também foi sentindo muitas alterações e que todos nós sentimos principalmente e ficámos mais sensíveis a este aspecto durante a pandemia. Se calhar até lá não nos tínhamos questionado muito como é que chegavam e como é que eram expedidos todos os produtos que nós recebíamos em nossas casas, e começámos a realmente pensar um pouco sobre isso e portanto fez sentido, com o desenvolvimento do negócio neste setor, que pensássemos em trazer para Portugal o conceito já muito desenvolvido e maduro em Espanha, de forma a conseguirmos acompanhar também os clientes que nos estavam a pedir que acompanhássemos o desenvolvimento deles também na Península Ibérica, e fez sentido então com esta marca, porque o grupo tem o Grupo Constant, mas depois tem 10 marcas distintas em setores absolutamente distintos. Também é um grupo que é prestador de serviços em várias áreas, e esta era uma das áreas que efetivamente nós já queríamos desenvolver em Portugal. Assim sendo, pegámos na GES Group, que é a marca em Espanha, e na prática trouxemos para Portugal um negócio já maduro em Espanha, mas com muito por fazer em Portugal. As empresas em Portugal não estão preparadas ainda neste momento para aceitarem de forma muito direta e imediata entrarmos dentro das instalações deles. Sim, eu ia perguntar-lhe precisamente isso, era como é que nós estamos em termos de outsourcing logístico em Portugal. O conceito, não é? Sim, o conceito. Sim. O conceito em Portugal é um conceito ainda pouco explorado, um conceito que nós estamos a partir um bocadinho pedra, como se costuma dizer, e estamos a explicar às nossas empresas e às direções e aos boards das organizações que, efetivamente, gerir uma operação é o core deles, gerir a operação no sentido de entregar ao cliente aquilo que é o produto que eles efetivamente comercializam. Tudo o que são áreas não core faz sentido externalizar com uma empresa que conheça bem o setor e que consiga, em algumas destas fases do processo, ser absolutamente autónoma nessa gestão e acompanhar os picos de atividade que atualmente são absolutamente impossíveis de prever. E, portanto, o que nós fazemos é dizer às nossas organizações: contratem uma empresa especializada que faz toda a gestão e o planeamento convosco das necessidades, mas que faz todo o recrutamento e seleção de colaboradores, que faz toda a formação dos colaboradores, que faz o acolhimento, todo o onboarding é da nossa responsabilidade, que cria um conceito de desenvolvimento e de planeamento de carreira para aquelas pessoas e que, ao mesmo tempo, permeia por produtividade
produtividade, todos eles. E, portanto, nós faturamos por produtividade. E isto é um conceito um pouco distinto daquilo que é habitual. Também temos outros formatos, obviamente, de parceria, mas este é aquele que é mais vantajoso para todos. Na realidade, nós ajustamos todas as nossas equipas a essas necessidades, até porque cada vez que, quanto mais desenvolvemos o nosso negócio e mais parceiros temos neste setor, mais simples se torna para nós também fazermos essa gestão. E com isso vão desenvolvendo também competências, as nossas coordenações, e vão tendo uma perspectiva de carreira muito interessante e que temos visto e que tem feito um pouco aqui, tem sido um pouco o contrassenso de todo o turnover que o setor tem sentido, todo o setor da logística, tal como outros, o setor de logística que tem crescido muito, tem sentido muito a dificuldade de recrutamento de colaboradores e ainda mais de retenção dos mesmos. E isso nós conseguimos trabalhar de uma outra forma. Porquê? Porque nós só estamos focados naquela parte daquele processo e não estamos, obviamente, focados na gestão do cliente diretamente, naquilo que é a gestão do transporte. Nós só estamos focados em algumas destas partes e, portanto, desde a recepção até à carga e descarga de contentores, até tratarmos toda a preparação, até ao picking, ao co-packing ou depois a trabalharmos até ao momento em que colocamos na zona de expedição, todas estas áreas são possíveis de serem externalizadas e é isso que nós fazemos. É este o trabalho que nós temos. No fundo também funcionam aqui, temos todos ouvido, enfim, falar muito de a tal dificuldade de retenção de talentos e inclusivamente dificuldade de recrutamento. No fundo as empresas acabam por ter no grupo Constant e na GES Group o parceiro ideal para os auxiliar nestes momentos mais difíceis? Completamente, até porque nós temos a vantagem que as empresas não têm do setor, que é, nós temos uma empresa de trabalho temporário e temos uma área de recrutamento especializado. Isso faz com que facilite e que diariamente nós estejamos a trabalhar pool de candidatos que têm perfil de logística e que permitem que possamos dar formação em cada um deles, desde empilhadores até a formação mesmo ao nível da gestão. Porquê? Porque nós trabalhamos com base em Power BI. Portanto, nós trabalhamos com indicadores. E isso também é algo diferente e difícil, por vezes, de conseguirmos que as empresas em Portugal tenham estes indicadores. À partida todos têm, mas depois, na realidade, não têm. Quando nós começamos a avaliar e nós temos, não tem mal nenhum, não tem questão, nós avaliamos e fazemos essas medições e avaliamos essa produtividade, mas na realidade nós, de seguida, nós começamos a dizer que tem a entrada no armazém, quantificamos tudo aquilo que é a entrada de produto no armazém, quantificamos aquilo que é a produtividade de cada um dos nossos colaboradores e otimizamos aquilo que é a produtividade que as empresas já tinham anteriormente. Para além do mais, diariamente nós temos todos os inputs que depois transformam em output para o nosso cliente e que permite que ele veja efetivamente quanto é que foi produzido e qual é a oscilação entre aquilo que deveria existir e o que efetivamente existiu. E isso obviamente dá-lhe noção de números. E esse é efetivamente também o nosso foco, é conseguir mensurar tudo aquilo que é desenvolvido dentro daquela operação concretamente. E, portanto, daquela operação de A a Z torna-se nossa com o interface do cliente. E, portanto, o cliente, a empresa, tem apenas que nos dar informação de quanto é que no dia seguinte nós temos que ter concluído em termos daquele serviço em concreto e daquela encomenda em particular. E, portanto, isto é algo que nós temos sentido alguma dificuldade. Primeiro estranha-se e depois entranha-se, como se costuma dizer. E, portanto, nós temos sentido isso. Portanto, no fundo, porque é um conceito novo, digamos assim, não é? E, portanto, como tudo o que é novo, no início é sempre mais complicado. Olha, e vocês têm estado a abrir escritórios em várias zonas do país. Quais são as regiões e áreas em que têm estado a reforçar e, de alguma forma, se calhar isso também vai ao encontro daquilo que são as necessidades dos vossos clientes, presumo?
mesmo. Exatamente. Nós temos alargado o número de delegações pelo país, por vezes em zonas não tão prováveis, porque são zonas mais afastadas de alguns centros mais urbanos. Por exemplo, nós temos a Vila Franca de Xira, não é obviamente, é uma zona que tem muitas empresas e que, principalmente no setor logístico, mas depois temos Águeda, não temos Aveiro, estamos em Águeda, por exemplo. Vamos abrir na Marinha Grande em setembro deste ano, não em Leiria. E porquê? Porque consideramos que não existem empresas que estejam a acompanhar algumas dessas zonas industriais que têm em termos de potencial de negócio muito elevado e que têm desenvolvido imensos projetos de empresas multinacionais, inclusive, que têm baseado os seus negócios nestas zonas, e, portanto, nós consideramos que fazia sentido aproximarmos mais das zonas industriais e isso fez-nos sentido. Depois temos o Porto, também não abrimos em Vila Nova de Famalicão, abrimos na Trofa, este ano já, porque também considerarmos que temos efetivamente muitos clientes naquela zona e empresas que nos pediam para estarmos próximas, e depois temos Viana do Castelo. Porquê a importância das delegações? Porque, na realidade, cada vez hoje, mais do que depois da manhã faço 20 anos em recursos humanos e, portanto, eu entrei em 2002, a 1 de agosto de 2002, na primeira empresa de recursos humanos, e, na realidade, o setor, todos os setores de atividade foram alterando muito e os recursos humanos, que são transversais a todos, ainda mais. E, portanto, o que era há 2 anos não é hoje, e nós sentimos muita necessidade de estarmos próximos das pessoas, próximos dos potenciais candidatos, próximos de quem podem ser efetivamente os potenciais colaboradores daquelas organizações. E então nós temos que os abordar pessoalmente, e isso passa por um trabalho bem complexo e difícil para os próprios consultores de recursos humanos, que é abordar estas pessoas e convencê-las de que as empresas para onde nós estamos a recrutar e onde precisamos de pessoas são efetivamente bons locais para eles permanecerem. E isto é um trabalho de persistência, que anteriormente não é? Estamos abaixo, daqui a pouco estamos com 5%, não é? A taxa de desemprego é muito, muito reduzido e, portanto, obriga-nos a estar próximo do potencial candidato com estas delegações. Olhando um bocadinho para aquilo que é a realidade do setor da logística neste momento e das cadeias de abastecimento, todas estas disrupções, incertezas, imagino que também não seja nada fácil para quem está a trabalhar com pessoas e a fornecer as pessoas que as empresas necessitam, não seja nada fácil esta situação, não é? Como é que vocês gerem também toda esta incerteza, digamos assim, e imprevisibilidade? É mesmo muito difícil, como disse. É uma dificuldade muito grande para nós também acompanharmos essas necessidades, porque são muitas. Nós temos centenas de processos em aberto diariamente, e quando eu digo centenas, são mesmo centenas de processos. E isto quer dizer que nós obriga-nos, não existem respostas diretas a anúncios, porque já ninguém se candidata a um anúncio porque não precisa, na sua maioria. Candidatam-se poucas pessoas, não é? Ninguém se candidata, mas candidatam-se muito poucas pessoas. Candidatam-se talvez 10 a 15% daquilo que se candidatavam há 2 a 3 anos atrás. Portanto, estamos a falar aqui de uma realidade muito, muito distinta. E isso faz com que nós, para podermos acompanhar o cliente, porque na realidade estas empresas, estamos a falar de empresas que, se não conseguirem ter recursos humanos, têm caminhões parados, têm linhas de produção paradas. Isto é real, não é? Isto não é... Nós não muitas vezes esquecemos que até os meios de comunicação social esquecem-se disto, que isto é a realidade. Portanto, as empresas não é só aumentar salários. Claro que sim, os salários são fundamentais de serem aumentados, claro que sim, mas é um problema de fundo, estrutural. Não temos capacidade, à data de hoje, de continuar a crescer. O país não tem capacidade, portanto, não tem nem
infraestruturas de alojamento para novas pessoas que possamos realmente trazer para Portugal para trabalhar. Isso não existe. Fala-se muito isto, e eu tenho falado também muito sobre isto com algumas autarquias, etc., porque é uma dificuldade e é uma preocupação, e portanto nós temos que ir, estamos muito preocupados também não só com o nosso negócio, mas com o negócio das nossas empresas. Sem pessoas eles não conseguem trabalhar, e a pressão que se fazem sobre nós também é muito grande, como devem imaginar, não é? Claro. Que é como é que não existem pessoas para trabalhar, e nós explicamos que não existem, e efetivamente então nós temos que reinventar o processo de recrutamento, e o reinventar é para isso, é para tentarmos com todas as hipóteses e alternativas cumprir algumas necessidades, e depois fazemos uma coisa que é 2 aqui, entregamos mais 2 colaboradores aqui, mais 2, de forma a que cada uma das empresas fique com o seu problema um pouco menor. E pronto, eu tenho consultores na rua, a abordar pessoas na rua, em pontos onde existe um maior aglomerado de potenciais candidatos, a abordar as pessoas e a explicar-lhes as vantagens de cada uma das nossas ofertas de trabalho. E, portanto, sim, é um enorme desafio. Muito bem. Obrigada, Andrea. Acho que de alguma forma ficámos a conhecer um bocadinho melhor a vossa estratégia para esta área, e a forma como também quem está na logística pode encontrar no Grupo Constant um parceiro para os seus problemas quando o tema são pessoas. Exatamente. Acho sempre que é importante, quando não se perceber o que é que nós fazemos exatamente, é fazer como tem acontecido muito, que é as empresas contactarem-nos e perguntarem um bocadinho aquilo que nós podemos fazer e onde é que nós podemos ser úteis e o que é que podemos acrescentar. E muito obrigada pelo convite.